Oi, tudo bem? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui para mais um estudo da obra de André Luiz, né? No livro Nosso Lar, que estamos fazendo aí já há algum tempinho. Já chegamos agora ao capítulo 34. Então temos que sempre agradecer a Deus por essa benesse em nossas vidas, pela doutrina dos espíritos em nossas vidas, por esse encontro, né, tão gostoso, que embora não possa estar presencial, mas mentalmente e no coração, ele, né, nos alimenta e nos energiza. E agradecer também ao convite sempre aí para a gente estar junto, dividindo e compartilhando a obra de André Luiz, tá? Então vamos estudar aqui o capítulo 34 com os recém-chegados do umbral. Mesma coisa, a gente vai intermediar coisas do livro, né, com referências que eu pesquiso, que eu vou me informando e vou trazendo, tá? Então, nesse capítulo, o que vai acontecer? Vai descrever as providências tomadas com os enfermos libertos das zonas umbralinas e advertir sobre os cuidados que se deve ter em oferecer ensinamentos a quem não tem condição de assimilá-los. A gente tem que dar tempo ao tempo, né? Essa frase é bem profunda, dar tempo ao tempo. Às vezes ali não é a hora, então a gente tem que ter sabedoria para ter paciência, para deixar rolar, para esperar, para amadurecer a questão, para as coisas serem colocadas nos seus lugares. Aí a gente lembra até a passagem do Evangelho, né? Que não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Não é possível se dar pérolas para os porcos. A primeira vez, há muitos anos que eu ouvi isso, eu pensei, meu Deus, pérolas aos porcos. A gente fica assim sem entender muito bem. Depois a gente vai estudando, vai clareando um pouquinho a mente, quer dizer, ainda não está na hora da pessoa receber aquilo. Então ela não vai aproveitar. É igual um presente. Você dá o presente, a pessoa ainda não está preparada para receber aquele presente. Ela não vai fazer bom uso daquele presente. Ela não vai dar valor, ela vai desmerecer. Na hora certa, aí sim vai surtir o efeito que a gente espera, né? Então, os servidores das câmaras se movimentam, né, para acomodar os espíritos resgatados em seus leitos, quando uns se apresentam calmos e resignados e outros irritados e exigentes. Isso é dando prosseguimento ao que a gente viu, né? Curiosas observações, que foi o capítulo 33, que foram explicar sobre aqueles dois irmãozinhos com cordão de prata que o André viu, e sobre a chegada, né, dos muares, os ibis voadores, que estavam trazendo, resgataram esses irmãos do umbral e estavam trazendo para serem atendidos na colônia. Então agora, no caso, é o recebimento deles e a acomodação desses irmãos. E a gente sabe que nós somos heterogêneos, né? Uns mais calmos, outros mais resignados, outros mais irritados, exigentes, reclamando de tudo. Então é a mesma... Como a gente como está vivo, como está encarnado, vivo, porque a gente está sempre vivo, né? Desculpa aí. Mas quando a gente está encarnado, quando a gente está desencarnado, a individualidade não se perde, né? Então André atende a uma senhora idosa que se benze e agradece por ter sido resgatada do purgatório pelos anjos celestiais, graças às missas que deixou encomendadas a seu favor. Então, de início, a gente vê, não que ela era uma cristã, né? Mas que ela praticava, pelo menos externamente, exteriorizando só essa prática de catolicismo, né? Do catolicismo. Então, a gente aqui fez uma pesquisinha dizendo o seguinte, que o purgatório, essa palavra, essa conotação não existia no catolicismo. Ele foi criado pela igreja no ano de 593 depois de Cristo. Olha quanto tempo, ó.
e oficializado, né, assinado e confirmado por 2 concílios, aquelas reuniões, né, da Igreja Católica. O Concílio de Lyon, em 1294, e o Concílio de Florença, em 1439, que confirmou o significado, a conotação que era dada a esse termo, purgatório. Qual seria a finalidade do purgatório? Poder criar as malfadadas indulgências, retirando, de acordo com a quantia doada, os pecados que eram assim perdoados e anulados. Quer dizer, foi assim, né, um caminho na contramão do catolicismo para fazer com que as pessoas cometessem as maiores barbaridades, as atrocidades, né, e foi permitida a indulgência, quer dizer, doações substanciosas para a igreja, para, né, aparatos que enfeitavam construções, reformas, para que os seus pecados fossem perdoados e anulados. No Céu e Inferno, nós também, que o Céu e Inferno trata bastante desse assunto, né? Nós temos no capítulo 5, que chama-se o Purgatório. Então lá está escrito que o Purgatório originou a compra da entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, Lutero, né, que foi fundador, ele foi um dissidente, né, da Igreja Católica, foi o fundador do protestantismo. Esse foi o móvel que fez com que ele buscasse um outro caminho, né, e fizesse essa reforma luterana, rejeitando essas indulgências e rejeitando o uso dessa conotação para o purgatório. No Livro dos Espíritos, nós também temos aqui na pergunta 1013, quase lá no finalzinho, né? Que se deve entender por purgatório? O estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria de espíritos bem-aventurados. A gente até poderia dizer, né, nós estamos no purgatório. Quem me conhece sabe que a gente de vez em quando faz uma brincadeirinha para, né, desopilar o fígado. Se é estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançar a purificação completa, poderíamos dizer que estávamos no purgatório. Mas isso é só na brincadeira, não vamos dizer isso de forma nenhuma, né? Então, voltando para o capítulo, ela diz, essa senhora, né, que ela foi dona de escravos, muito religiosa e caridosa, que muitas vezes castigou os escravos e separou os filhos de suas mães, mas tudo a bem da ordem e da disciplina, que se confessava com o padre Amâncio e era sempre absolvida, ficando com sua consciência tranquila. Ai, meu Deus, já chega a dar pena, né? Separar os filhos de suas mães e em bem da ordem e da disciplina, fazer as maiores barbaridades, atrocidades e ser sempre absolvida por causa das indulgências da Igreja Católica. Nós temos também como referência sobre esse assunto, de novo no Céu e Inferno, no capítulo 9, número 21, os demônios segundo o Espiritismo, porque ela cita, né, que aqueles demônios, quer dizer, os negros, né? Os demônios segundo o Espiritismo. É o tópico 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. Isso é o que está na Igreja, né? Que a Igreja preconiza. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Quer dizer, eram anjos, né, que cometeram erros, desobedeceram às ordens divinas
e caíram da escala evolutiva. Segundo o Espiritismo, aí sim é o conceito que nós, né, mais aceitamos, segundo, e que devemos aceitar, né, segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Quer dizer, para a Igreja Católica seriam espíritos escolhidos, colocados no ápice da escala evolutiva, e por desobediência eles despencaram. Já para o Espiritismo, são espíritos equivocados, imperfeitos, mas suscetíveis, propensos, como é a nossa destinação, a evoluir, a se regenerar, a se arrepender e buscar o caminho correto, o caminho reto, certo? Que são colocados na base da escala, vão se graduar, vão subir, vão progredir como nós. Então nós também somos demônios, voltando para a mesma brincadeira que eu fiz com o purgatório. Claro que não somos, né? No Evangelho, no capítulo 26, do Dai gratuitamente, que gratuitamente recebemos, nós temos lá as preces pagas, no tópico 4. Então, o que fica correto para nós é o seguinte, que a prece é um ato de caridade e um arroubo do coração. É você fazer aquilo por desejo, por vontade, por prazer. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado, como se pedir prece para alguém, rezar por alguém, né, merecesse um ordenado. E a gente sabe que, né, que não é assim, que a gente tem que pedir por caridade, por bondade, né, por desejo de auxiliar de alguma forma, certo? E é o que acontecia lá com a irmãzinha que pedia sempre ao Padre Amâncio, pagava a igreja para que o Padre Amâncio a envolvesse em orações e aí a perdoasse, né? Também temos no Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. No caso da irmã, ela se diz uma religiosa, uma cristã, e ela mesmo confessa as atrocidades que ela fez com os seus escravos, né? Inclusive o livro, o capítulo fala que ela infartou, né? Ela infartou quando soube que a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea libertando os escravos. Olha a que ponto de orgulho a nossa irmãzinha estava, né? Então, no tópico 16 desse capítulo 18 do Evangelho, diz lá, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E o que o Pai nos diz? Sermos caridosos, bondosos, indulgentes, não é isso? Com os nossos semelhantes. Não em situação de poder achar que podemos tripudiar, maltratar, né? Voltando para o capítulo, André, na intenção de doutriná-la, esclarece que os escravos são também nossos irmãos perante o Pai Eterno e que merecem o nosso entendimento fraterno. Mas ela se irrita com essa fala do André e retruca que o Padre Amâncio sempre lhe ensinara que os africanos eram as piores criaturas do mundo, que até os bispos tinham escravos e que a escravidão era uma instituição necessária para que o serviço pesado fosse feito pelos negros, como que eles fossem superiores, não é isso? Então a gente também pode ver no Evangelho, na pergunta 829, que vai falar sobre o orgulho. Fora da igreja não há salvação, emprego da riqueza no Evangelho, a escravidão no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ai, quem gosta desse assunto, de falar, de ver o painel espiritual da escravidão, vai lá de novo. Eu até estou para ler esse livro de novo, que eu já li tem tantos anos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Continuando nas nossas referências, nós temos também, né, o Livro dos Espíritos, capítulo 10,
da lei da liberdade, que da pergunta 829 a pergunta 832 vai falar sobre a escravidão. A 829 pergunta assim: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrário à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Obediência, sim, hierarquia profissional, familiar, religiosa até, né? Isso tudo acontece dentro da humildade, da fraternidade. Agora, sujeição absoluta de um homem a outro homem, não. Isso vai contra os ensinamentos de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os outros abusos. Adianta, né? A senhorinha lá falando, adianta, como eu já falei, que sua morte fora precipitada em maio de 1888 pelo ato, ela chama de ato afrontoso da princesa Isabel, que libertou os filhos de Satã. Ela não fala nem escravos, quer dizer, a nossa irmãzinha na época estava bem equivocada, continua ainda, mas a gente sabe que esse caminho deixará de ser trilhado dessa forma. Então voltamos ao Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai falar que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Caso da irmã. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus, mas não distinguem em termos de amor, distinguem em termos de responsabilidades, né? Muito será cobrado daquele que muito foi dado. Evangelho, capítulo 15, como eu já tinha falado, fora da caridade não há salvação. O dogma, fora da igreja não há salvação, não se funda na fé fundamental em Deus, mas numa fé especial, em dogmas particulares, né, em proveito próprio. No Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é a parte que fala sobre o emprego da riqueza. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Quer dizer, o dinheiro não é um pecado, entre aspas, né? Que não existe a palavra pecado, mas não é um erro você ter dinheiro. Mas esse dinheiro não pode ser exclusivamente para a nossa satisfação pessoal. Nós temos que usufruir dele sim, né? Desde que ele tenha sido conseguido de forma legal, né, de forma a ser tripudiado os nossos semelhantes, mas nós sempre temos que usá-lo para fazer um bem para alguém, então aí ele terá validade. Voltando para o capítulo, Narcisa interrompe a conversação e lembra que o enfermo dementado, como a irmãzinha tá, né, com a mente obnubilada, pensando só naquilo, fala demasiado, e aquele que o ouve gasta interesse espiritual e a ele se assemelha. Quer dizer, não adiantava o André ficar ali perguntando, inquirindo, fazendo um monte de questionamentos para a senhora, que fazia com que ela se entrasse de novo em sintonia com aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos malvados, né? De tripudiando dos nossos semelhantes, certo? Que o ideal é apoiar, amparar, mas se afastar. Informa que se deve atender aos perturbados, oferecendo que eles podem assimilar, e em seguida dirige-se à senhora, convidando-a ao descanso, considerando seu demorado gasto de energia nas regiões purgatoriais, e a aconselha a não comentar o mal. Olha, gente, que ensinamento maravilhoso para nós. Quer dizer, a Narcisa
é solidária a ela, diz, não, a senhora precisa descansar, porque a senhora gastou muita energia nas regiões purgatoriais. Aí a velhinha fica toda assanhada, toda feliz, está sendo bem tratada, né? Convida ela para o descanso e aconselha para o André que não se deve comentar o mal. E a gente também, não devemos comentar o mal. Sempre pensamentos edificantes, positivos, tá? Isso aqui vai para aquele iniciozinho, quando eu falei sobre a pérola para os porcos, falei acender o pavio, né? Nem me acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. Ficar o André ali questionando ela, dando conselho a ela naquele momento, não adiantava. Tem que esperar ela amadurecer, se conscientizar, fazer como a gente fala aqui na vida prática, deixar a ficha cair. E para concluir, Narcisa aconselha André Luiz a parar de questionar a senhora, porque isso não traria nenhum proveito. Narcisa mostra solidariedade e caridade ao sofrimento dela, ganhando a sua confiança. E o mal não deve ser comentado para não ser propagado, né? Eu fico sabendo de uma coisa ruim que aconteceu, aí eu conto para aquela pessoa já conta para outra, então o mal estaria nesse caso sendo propagado e não podemos fazer isso. Ele deve morrer em nós, né? Tudo que não for edificante, que não for produtivo, deve morrer em nós e não ser passado para frente. Devemos receber aquilo, fazer uma vibração mental, fazer uma oração, elevar o nosso pensamento e deixar morrer, deixar passar. Obrigado, meus amores. Uma excelente semana para todos vocês. Ano novo, que seja melhor ou igual a esse que estamos aqui, mas passamos por bons pedaços, né? Vamos ter fé de que a vacina venha e que a gente possa voltar ao convívio e que muitas vidas voltem a ser preservadas. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês.